Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, você tá bem? Tô ótimo, O cara. que você tá bebendo aí? Água aqui, aguinha. Água. É E isso. a outra, por que você tá com duas canecas? É pra ir repondo. Entendi. Né? Sabemos, todo mundo sabe. Ao né? longo O pessoal do que tá programa. vendo aí sabe que é o líquido do Thiago de sexta. Isso aí. Então, cara, antes da gente começar o episódio, lembrar todo mundo aqui que tá assistindo no YouTube de se inscrever no canal, bater o sininho, curtir, comentar, compartilhar com os amigos aí também. E agora a gente também tem o lista de membros, né? De membros no YouTube, né? Então você pode entrar lá, a gente vai deixar o link, porque você pode ter acesso ao episódio, à gravação ao vivo do episódio. Então a gente tá gravando esse episódio ao vivo, mas ele vai ser só lançado Daqui umas daqui 3, 4 semanas. Então, sendo membro, você pode ouvir ao vivo e... Ou com antecedência também. Não, né? com antecedência e também entrar no sorteio dos prêmios e brindes do Estema, né? Isso aí. Quem tá ouvindo no Spotify, lembrar de você seguir a gente lá no Spotify e classificar 5 estrelas também. Lembrando Exato. também que a gente tá gravando nessa estrutura maravilhosa aqui, né, Fabião? Do Estúdio. É, a gente vai deixar o arroba aqui do Instagram na descrição. Quem quiser gravar aqui, material de ótima qualidade. Entrega prontos, cortes lá pra você pôr nas suas redes sociais, YouTube, tudo que tem direito. É isso. E quem que a gente trouxe hoje? Hoje a gente trouxe uma pessoa muito importante aqui pra gente, cara. Importante pra você também, né? Não, pra mim. Na verdade, quando a gente vai apresentar assim, no currículo, você pega o currículo do Camilo. A coisa mais importante hoje é treinador do Fábio Bessa. É mesmo? É assim, ô Camilão? É uma das mais importantes. com o certeza. seu atleta assim, de performance, né? Performance máxima. Então, trouxemos Camilo Tavares. Tavares, errou. Não Tavares é? sou eu, Nossa, velho. Fábio. Não é Seu Tavares, treinador, cara. Camilo Alves, meu. Camilo Alves. Porque de onde que eu tirei Tavares? Tavares sou eu sou Tavares. Thiago Tavares. Você errou o nome do seu treinador. Porra, não cara. acredito. Vamos voltar. Vamos voltar, não. Vamos Só deixar por assim isso mesmo. ele vai te passar uma planilha mais difícil Teste de na novo. semana que Vai vem. Mas você repetir sabe que a gente teste. tem esse negócio com sobrenome, né? Não sei se você ouve esse tema. Sim. A gente sempre erra sobrenome e o Thiago sempre fala errado o nome dos convidados. Hoje foi você. Um sobrenome tão fácil, Alves, o cara me troca por Tavares. Pô, mas obrigado, Camilão, por ter vindo aí. Eu que agradeço aí. Camilão. Obrigado pelo convite. Treinador, meu treinador, hoje, que tá com a missão super difícil de me fazer chegar numa maratona, né? Então, se vocês têm vontade de fazer maratona, querem saber mais, vamos ficar aí até o final. E treinador, coordenador da Run Fan, assessoria aí, uma das maiores do Brasil, se não uma das, né, Big Four. Aí, voltei na consultoria, a gente tem no mundo da corrida. Isso. E maratonista, ultramaratonista, maratonista dos bons, assim. Obrigado. Se Ainda, desenrolou. chegando lá. Quando o Mário Sérgio veio aqui, ele falou super bem do Camilo. Falou, vamos Ainda ver. bem, né? Puxou puta seu saco lá. Que bom, tô há 11 anos com ele, se ele não gostasse de mim... Imagina, cara. Nossa senhora. 11 anos, pegou você pra criar, então. Foi quase isso. É mesmo? Quase isso. Eu comecei como atleta lá, né? Na Ranfan. Você começou como atleta? Eu tinha uma bolsa. Sabe aquela corrida que é de São Paulo até o Rio? Que é a 600K, revezamento, né, que 600K. Então, aí eu tinha um convênio que a Nike fez com várias faculdades, e aí a Ranfan foi com a USP. E aí, na época, eu tava estudando lá, e aí eu tinha que fazer uma prova de 10K abaixo de 50 minutos para poder começar a treinar na Ranfan. Foi aí que a minha história começou, né, na Ranfan. Então, eu comecei correndo pela Ranfan, aí depois que fui pra ser estagiário e tal. Então, Mas comecei como atleta do Mário. Bom, é legal, mas qual que era esse projeto da Nike junto aí? Era a ideia deles de puxar um pessoal mais jovem, abaixo de 25 anos. Então, já tinha uma turma mais velha, né, como até hoje, né, tem um público aí de 35, 40 anos que corre, né, que tem o maior público que tem, né, mas eles queriam puxar, na época ainda tinha muito menos gente jovem correndo, né. E eu era um dos poucos também, na minha própria faculdade, eu era um dos poucos que corria. O resto era tudo modalidade coletiva, futebol e tal. E daí eles começaram com esse projeto e fizeram esses convênios com várias faculdades para correr essa prova. Então, imagina, foi a maior propaganda e tal. Eu achava, né, todo mundo queria correr essa prova. E daí eu e vários amigos tentamos lá fazer esses 10K abaixo. Na época, como eu jogava futebol, tudo não foi tão difícil. Mas aí depois que eu comecei mesmo a correr pela Ranfan, entender de treinamento um pouquinho. Aí eu fui... Você não corria? Não. Foi pra prova mesmo.
Foi para isso, para ver como é que era. E aí, depois que eu comecei a correr, que eu comecei a fazer treino sério, mesmo de corrida e tal. E daí, teve a prova, né? Então, a Ranfan participou por 3 anos dessa prova, e depois essa prova acabou também. E daí, aí que o coordenador técnico, na época, me chamou para ser estagiário. Aí, há 11 anos atrás, né? 12 anos atrás, quase já. Caramba. E aí, depois, no ano seguinte... Acho que na época eu não aceitei. Eu falei, não, tá... Como na USP era integral, né? A faculdade era muito puxado e não dava horário. Entendi. Só que aí, no ano seguinte, eu encontrei com esse coordenador num congresso. Falei, vamos ver aí se não dá, tal, encaixar os horários. E aí que eu comecei a estagiar pela Ranfan. E aí, no ano seguinte, eu fui para essa prova de novo. E aí, já como treinador. Corri como treinador. No ano seguinte, já. Legal. As histórias aí se juntaram desse projeto aí da Nike lá atrás. Sim. Então, até hoje. E, bom, e voltando um pouquinho antes, né? Você fez Educação Física na USP, mestrado lá também, né? Também. E por que você escolheu Educação Física aí? Cara, essa é uma história engraçada e aí é bem comum, né? Na verdade, eu queria fazer Direito até o 2º ano do colegial. Só que aí eu tenho pais, assim, bem esclarecidos, né? E eles chegaram em mim e falaram assim, cara, não tem nada a ver com direito. Esquece, não é pra você. A única coisa que a gente vê, assim, que ser muito feliz 100% é atividade física, né? Então, é eles que me direcionaram pra fazer educação física. Seus pais são advogados ou não? Não, meus pais são geógrafos, os dois. Os dois formados em geografia, são professores. Mas é bem comum, né? Na época, nossa, quando eu falou na minha escola, lá pros meus amigos, todo mundo foi contra, sofri bullying pra caramba. Direito pra educação física. Achava que eu tava fugindo do vestibular, né? Que na época a nota de corte do direito era mais difícil do que da educação física, né? E não era questão, né? Era porque eu realmente queria fazer educação física. E assim, eu sempre fui maluco por esporte, né? Por praticar, assim, o tempo todo. E aí, assim, eu ainda não tinha maturidade para saber que educação física, com as disciplinas, tudo realmente seria o caminho. Mas eu queria estar ligado ao esporte de alguma maneira, né? E aí funcionou, puxa, a sorte que eles falaram para eu fazer educação física, prestei o treineiro, né? Aí passei até para a 2ª fase, tudo, e no ano seguinte prestei educação física. E aí passou lá na USP? Lá. Passei, estudei que nem um maluco. O que você gostava de fazer quando você era criança aí, quando era mais jovem? Futebol? Olha, é engraçado. Desde pequeno, eu sempre fui maluco, assim, de ficar fazendo várias coisas, de tudo que relacionasse a movimento. Então, eu lembro quando eu era bem criança, assim, eu ficava com meu avô no sítio, e aí eu pedia pro meu avô se podia ficar subindo e descendo o morro. E aí, muitas vezes ele tinha que me acompanhar, porque tinha cobra, tudo. Então, eu fazia muito isso. Meus pais, apesar de nunca estarem muito ligados à parte de atividade física, eles sempre estimularam muito. E meu pai tinha muito medo que eu ficasse baixinho. Então eu falava, não, você precisa fazer atividade física, me punha em natação. Então, acho que desde os 18 anos eu jogo futebol, né? Jogava. Achava que jogava muito bem, depois fui descobrindo que nem tanto. Aí fiz natação uns 5, 6 anos, lutei taekwondo, acho que 7 anos de taekwondo também. Fiz judô quando era criança. Então, assim, sempre fui muito ligado. Mas da característica que é que eu sempre gostei de ficar fazendo muito. Então, a ideia não era só praticar futebol, era praticar muitas horas de futebol, era lutar por muito tempo. Então eu gostava muito, isso acho que sempre foi uma característica minha, de ficar o tempo todo fazendo atividade física o máximo que eu podia. Entendi. Acho que foi mais ou menos por aí. E, assim, antes de vir esse projeto lá da Nike, que acabou juntando os caminhos e você indo para a parte da corrida, durante o curso de educação física, você tinha uma vontade de ir para alguma área específica? Você pensava, porque você fez mestrado, né? Você pensava em dar aula em universidade? Então, Fábio, eu comecei como vários, como 80% entra na área de educação física, que era trabalhar com futebol, né? Eu queria trabalhar com futebol. Eu tinha uma particularidade que eu achava interessante também trabalhar com pessoas com deficiência. Então, eu entrei mais para essas duas áreas. Com futebol, aconteceu muito rápido para eu desistir. Eu já comecei a ver que tinha muita panela, que já era difícil. E assim, eu achava que jogava muito bem futebol nas épocas de colégio, tudo. Quando eu fui lá jogar com os caras lá que eram muito jogador arrependido, que não tinha passado, né? Não tinha sido profissional, mas tinha sido quase profissional, né? Quando eu fui jogar com esses caras no intervalo, eu falei, ixi, não vai dar, não aguento. Esquece. Nem no banco eu tô. E eu, sinceramente, comecei a não ver tanta graça, né?
E aí veio essa ideia de trabalhar com pessoas com deficiência, e aí eu conheci a corrida. Qual que era o problema da USP, né? E isso até hoje? É integral. Então, é muito difícil de fazer atividade física. Você tem que perder algumas aulas, você chega atrasado em outras. Ou e você se forma em 8 anos. Exato. E assim, eu sempre fui muito nerd. Muito. Sempre fui de estudava estudar. pra caramba. Eu não consigo chegar atrasado, não tem nada a ver com isso comigo. Então, parece assim, mas eu sou assim, bem chato. A Miriam, minha esposa, sabe como eu sou, essas coisas de atraso e tal. Então, não dava, eu comecei a ver que não fazia sentido. E aí que eu comecei a correr também, que eu achava que fazia. Porque daí eu podia correr na hora do almoço, lá na USP, né? Então, imagina, todo mundo quer correr lá na USP, imagina que maravilha. Eu podia correr na USP, na pista do CPUSP também, que era um local, assim, ainda não é como é hoje, né? Era uma pista de carvão na época, né? Agora, depois das Olimpíadas, que ficou legal, né? Pra correr e tal. Aí foi isso. Aí começou a entrar a corrida, né? E eu continuei em paralelo com esse projeto de pessoas com deficiência, né? Trabalhar com isso. E aí isso foi me seguindo, só que a corrida, assim, sempre estava ali. Eu comecei a estagiar pela Ranfan, comecei a praticar cada vez mais. Vi que eu era um amador bom, ainda não era tão bom como hoje. Hoje eu já corro bem melhor do que na época, mas na época eu achava que eu corria muito, assim. Em comparação com meus amigos, ainda achava que tava, tô correndo bem e tal. E daí depois foi isso que aconteceu. Meu projeto de TCC, monografia, foi com lesão medular. Aí eu trabalhei numa clínica em paralelo, né, uma clínica que trabalhava com reabilitação de lesão medular, e o meu mestrado foi em AVC, né, foi com atividade física para pessoas que tiveram AVC. Era no grupo lá da EFE? Na EFE. Acho que tem até hoje, né, esse grupo, pelo menos quando eu tava na faculdade também, e tinha lá, eu lembro que às vezes a gente ia fazer algumas ações lá também, o pessoal da FIS, bem legal. A gente pode ter dado em paralelo. Talvez, você fez, você se formou quando? Eu formei em 2013, eu acho. Eu entrei em 2012. Deve ter se trombado lá em alguma coisa. Porque aí o que acontece? Esse projeto foi né, eu estudava dupla tarefa junto com treinamento. Então, qual que era a minha ideia? Era provar que atividade física, musculação e aeróbio mesmo, junto com uma dupla tarefa, você podia ter uma melhora mais acentuada para essas pessoas com AVC. Então, qual que era a ideia? O cara andava na esteira e eu ficava fazendo ele fazer conta. Jogos de memória ao mesmo tempo. Que da hora. Né? Então, é uma dupla tarefa e isso enriquecia todo o ambiente. E a ideia é o quê? Era fazer com que ele depois, na rua, conseguisse ter uma transferência disso, né? Então, só para uma pessoa que teve AVC andar e falar é difícil, né? Então, eu provocava justamente isso. Então, era um treino bem pesado para eles e tal. Só que aí, nessa época, eu comecei a entender que isso não fazia mais sentido para mim também. Né? No mestrado, eu já comecei a ver, essa vida acadêmica. Esse ambiente acadêmico, cara, e é só porrada, não só sei, porrada. Assim... É pesado, né, cara? Sabe? Você sabe também como é. Sim. Cara, assim, teve apresentação que eu lembro de quase sair chorando, assim. Eu falava, meu... É pesado, cara. E, assim, eu até conversei depois com outros colegas que são de pós-graduação e eu acho que tem um pouco também, tem a questão do ambiente, mas acho que é como tudo na vida, né? Assim, tem uns lugares que são mais tranquilos, que você pega um orientador ali que te ajuda, mas na média, é muito comum você ouvir esse relato, né, cara? E aí é uma pena, né? Porque acaba expulsando a galera de dentro, né? Assim, é uma coisa meio que uma seleção natural ali. Total. E aí você às vezes poderia estar lá, né, como professor, uma pessoa que estudava e tal, e você sai fora porque você não aguenta, né? Eu acho que tem isso, tem a questão... Assim, até que minha orientadora me ajudava, tinha um grupo que se ajudava. Mas na hora das reuniões, de bater com os professores, era... Mas assim, o que eu acho também é que, pelo menos, não sei como são as outras pós, mas assim, na USP, eles te sugam até o teu limite daquilo que você pode entregar. Então, apesar de ter sido uma experiência ruim em âmbito pessoal, dormi muito pouco nessa época, foram 3 anos infernais, assim. Ficava no laboratório lá. Muito ruim. Mas assim, eles me trouxeram um padrão de exigência para tudo que eu faço, que até hoje eu levo. Então, acho que tem esse aprendizado, né? Tem. E aí eu acho que também
eu parei, eu já comecei a entender que para eu ser professor, né, a parte acadêmica, eu tinha que pesquisar. Eu comecei a achar bem chato isso. De escrever. Pô, legal. Artigo, É a mesma coisa, cara. É assim, eu gosto, que é o que o pessoal fala, né, quando você faz uma pós-graduação ou entra, né, para ser professor, principalmente de universidade pública, você tem um tripé lá de ensino, pesquisa e extensão. Eu gosto da aula, dou até hoje, você atender, eu gosto muito da parte clínica, mas, cara, pesquisar, você ter aquela rotina de pesquisador, tem que ter um perfil mesmo, né? Eu fiz também parte na EFE, na escola EFE, Escola de Educação Física, lá da USP. E eu fazia no laboratório da professora Edilamar, que lá do fundo. Colocava os ratos pra nadar no escuro, cara. Lá, então imagina, eu já tava na época na clínica que eu atendo, só que eu atendia muito cedinho e atendia à noite, e o meio do dia eu ficava... Ia com os ratinhos lá. Cara, 12 ratos no aquário, você tinha que ficar no escuro, né? Porque o círculo de luz é invertido, né? Eles dormem no dia e tal. E eu ficava olhando no nível da água, assim, pra eles não se afogarem. Com um pezinho puxando pra baixo. Agora, quem é defensores da galera dos animais, imaginem essa cena, Brasil. Cara. E aí, às vezes, um afogava, você pegava aquela escumadeira, sabe, de fritar e puxava o rato, né? Só que às vezes o rato é grande. E aí o rato saía e você tinha que pegar o rato. E tinha um pessoal da educação física que ajudava Não perder uns ratinhos lá, não? Tinha que fechar tudo, porque se ele foge é maior BO, assim. Tinha um biotério ali perto, mas o pessoal da educação física ajudava. Tinha um pessoal de iniciação científica, o Show até que trabalhou na Adidas depois lá, era um cara que eu lembro que ajudava, tomou mordida de rato, tudo. Que aleatório, Fabião. Cara, pra tomar uma água, pra dar uma quebrada. Falo muito, pô. Bom, aí... Mestrado, você viu que você não engatou num doutorado ali depois? Não, assim, por vários motivos. Um, porque realmente não fazia mais sentido, e também a linha que eu estudei. O que aconteceu? Como eu comecei a ver que essa área, né, de reabilitação, de reab, já não tinha muito mais a ver comigo mesmo, dentro do próprio mestrado eu comecei a fazer várias matérias de treinamento. E falei para minha orientadora, vou aproveitar aqui o curso também, vou terminar, óbvio, vou fazer tudo, mas assim, deixa eu estudar outras coisas aqui, né? Porque é importante para mim ter o mestrado, mas também com a parte da corrida. E aí eu comecei a estudar tudo de treinamento. Tudo de treinamento. E foi muito bom pro meu projeto também. Eu comecei a melhorar muito o meu projeto estudando treinamento. Então, foi ótimo para minha carreira profissional, que até hoje são coisas que eu estudo, que estão ali comigo. E ao mesmo tempo também melhorou o meu projeto. Só que aí depois eu vi que, assim, eu vou continuar estudando sempre, mas pro doutorado, aí eu acho que eu vou pôr em risco o meu casamento. Melhor não. Não só isso, mas assim, ela foi sempre muito parceira, me apoiou muito, tudo. Mas eu acho que aqui eu vou esbarrar no limite que não sei se é necessário. Eu acho que é muito importante eu continuar estudando. Então, eu já estou fazendo pós, né? Faço uma pós online e tudo. Já fiz um curso de extensão em nutrição esportiva. Mas não precisa da cobrança do doutorado. Exato, né? Exato. Pode estudar de outras formas, você está fazendo. Bom, então, e aí como é que foi, assim, isso em paralelo com a sua vida de atleta, né? Tipo, de também continuando praticando corrida, porque você... Como é que foi essa progressão do fazer o teste abaixo de 50 minutos lá de 10K para entrar na Run Fun e chegar onde você tá hoje, assim? Como é que as etapas aí começou a treinar mais corrida sério? O que aconteceu foi o seguinte, quando eu me formei, eu saí um pouco da Run Fun, fiquei 6 meses fora. Não fora do país, eu até fiquei fora do país, continuei trabalhando pela Run Fun. Morei em Portugal 6 meses e continuei trabalhando pela Run Fun, tinha contato, tudo. Até acompanhei maratonas na Europa e tal, foi legal. Mas eu fiquei 6 meses trabalhando numa academia, né, para fazer outras coisas também. Não sabia ser exatamente isso que eu achava que eu queria, mas vi que era e tal. E logo em seguida eu voltei. Quando eu voltei para a Run Fun, comecei a correr mais a parte de montanha. Né? Com corrida de montanha, deixei um pouquinho de lado a corrida de rua, né? E tinha um treinador, né? O Caco, que era responsável lá por corrida de montanha, e eu comecei a gostar muito e fui para essa parte, mais de corrida de aventura e fazer ultramaratona também, né? Mas teve algum motivo especial, assim? Foi só por gostar, começar... Eu comecei a ver... Porque assim, a Run Fun me chamou porque precisava... tinha entrado... a gente tinha feito uma fusão
né, de uma assessoria que era do Caco, que era Aham. o pessoal que só corria montanha e aventura, com a Ranfan. E precisava de alguém ali para fazer o meio de campo. Por isso Entendi. que eles me chamaram para voltar, e Entendi. eu também já estava querendo, né, claro. E aí, nesse meio, eu comecei a ver que só fazia sentido dar lá se eu também começasse a correr, corrida de montanha. Porque senão, como é que eu ia conversar com as pessoas que já... Aí você lembrou Ah, da isso é tempo que subiu os importante, morros é. lá com seu avô. E aí, exato. Foi uma coisa que é engraçado, né? A gente só se dá conta disso depois, mas fazia todo sentido pra mim, né? E daí logo, assim, eu lembro de falar isso até pro Mário. Olha, vai ter uma prova no final do ano, os alunos, metade ia pro Cruce e metade ia pro La Mission, né? La Mission é uma prova na Argentina, também na Patagônia, né? Patagônia Argentina, só que é uma prova mais rústica. E aí... Definam mais rústica. Então. É que assim... Aí fala até o Cruze também, porque tem gente que não sabe o que é o Cruze de Cruze. Los Andes é uma prova de 3 dias, né? Que você acampa, aí corre no dia, acampa no outro e corre mais uma vez, né? Só que, apesar de ser em acampamento, ela é super bem estruturada. Então, te fornece material, tem comida, churrasco, né? A prova é super bem sinalizada, né? Então, assim, tem toda uma estrutura. Hoje tem helicóptero na prova, né? Caramba. Então, assim, é outro mundo. E eu acho que quem quer fazer uma ultramaratona é um momento ótimo para começar. Assim, é uma escolha ótima. Por causa dessa Por causa da estrutura, né? estrutura, A assim, eu acho experiência que vai ser... de resgate, de qualquer coisa que você vai Tem ter, você sabe que você tá segurança, seguro. tudo. Pô, Então, sabia? Teremos um episódio especial do Cruze em breve. Em breve. Em breve. Com quem? Em breve. Com a Rafa e com o Léo. Eles vão vir aqui, eles fizeram o Cruze, ganharam da categoria deles lá em dupla, mista e tal. E eles vão vir aqui contar pra gente como é que foi a experiência, pro pessoal que também tiver dúvida aí do El Cruze. Legal. Boa. Eu acho ótimo. E aí, só que em paralelo eu fui fazer La La Mission. Mission, né? E como é que é o La Mission? Então, aí é que assim, é uma Aí prova... não tem nada. Aí você Não, a chega prova- lá com uma bússola. Essa não é uma prova de orientação, graças a Deus, não, acho que eu tinha morrido nessa prova. Mas aí, o que acontece é o seguinte, eu não tinha nem corrido maratona, e aí eu tinha 2 opções, ou era 40 ou 80. Só que daí, na época, eu falei, os 40... Que é exatamente que todo aluno chega pra você. Mas vai lá pra fazer 40, vou fazer 80. E aí eu lembro de falar isso, né? E aí o Mário falou, meu Deus do céu, acho melhor não, pensa bem, né? Aí também falei pro Caco na época, que era responsável, tudo. Ele falou, olha, você vai se ferrar, mas eu vou estar lá junto pra ver se ferrar. E foi um inferno a prova, né? Foram 80 quilômetros, e aí qual que é o lance, né? Corrida de montanha, pra quem tá começando agora, é normal que tenha uma variação de quilometragem e de altimetria. Então, muitas das provas têm de 12 a 15 quilômetros. Tá escrito no regulamento da prova. De tanto a tanto de altimetria, né? Essa prova estava programada para 80 quilômetros, ela teve 90, com acho que 2.000 a mais de altimetria do que tá. Então, isso faz muita diferença, porque lá na Patagônia, né, pelo menos tinha tido também erupção de vulcão longe, mas ele joga todas as cinzas. Então, você afunda o pé na cinza. Então, assim, na areia vulcânica também. Então, foi um inferno a prova. Assim, a gente estava calculando ali para 19, 20 horas. Fizemos em 28. Então, já não tinha mais suplemento, não tinha mais nada. E não deu nada no meio da prova. Não é que nem no Cruze, você chega, tem Gatorade, aqueles oásis ali. Não tinha nada. Tinha nada. Do começo ao fim, você tinha que ser autossuficiente. Exato, tem um posto ali no quilômetro 50, se não me engano, que eu comi, eu lembro até hoje, eu comi uma pizza inteira sozinho, não ofereci pra ninguém. Sai! Sai! Como é que os caras põem uma pizza no meio de 50 quilômetros lá do... eu tava muito errado nessa prova, eu errei tudo. Eu errei absolutamente tudo, só que tem gente que erra com 20 quilômetros, eu errei com 80, que foram 90. Né? E aí eu lembro disso, de tomar um copo de café enorme, uma Pepsi, uma Coca gigantesca, assim, e sair pra andar. Porque, realmente tava faltando muita energia. Mas terminei lá, sofrendo pra caramba. Eu acho que eu fiquei chateado com a corrida uns 6 meses. Assim, de
de tentar correr e não conseguir direito. Acho que eu tive algumas lesões, assim, Se machucou, sérias, assim, tipo, a banda ali tibial, né, assim, tem tudo, né, com um cara que não tá preparado. Mas, né, um tantinho bom aí, né, de correr. De 80 que virou 90, velho. Não, condições pra começar 80, né, Meu já Deus do céu. com essa quantidade de volume aí. E como é que prepara pra uma prova dessa, assim, por exemplo, aqui, a gente mora em São Paulo, tá aqui, mas, então, tem muita gente que assiste aqui, onde que você vai treinar aqui? A gente hoje na Ranfan, como a gente ainda tem um grupo de montanha grande, uma vez por mês a gente vai para algum lugar fora, né? Então, por exemplo, mês que vem a gente vai para o Pico de Jaraguá, né? Outro mês a gente vai fazer treino em outro lugar, por exemplo, em Jundiaí, que tem estrada. São perto, Entendi. são lugares próximos que dá para a gente fazer uma logística. Aí tem outros eventos que a gente faz, maiores, né? Tem um, por exemplo, que a gente chama de Desafio da Fé, que são 3 dias, 100 km, tipo um cruze, só que no Caminho da Fé, né? Que é aquele caminho que tem até Aparecida, né? A gente faz um trecho dentro disso, em 3 dias, a Ranfan mesmo organiza. Correndo. Então vai numa pousada, corre até a outra, dorme, corre até a outra e chega depois em Aparecida. Que época que é isso do ano? Setembro. Aí, Thiagão. É legal. Sei que não vamos pensar? Não, porque a gente tem a Maratona de Chicago, cara. Vai estar no ciclo ali. Não, aí não dá. Não dá, né? Aí vai ferrar. Então, assim, acho que começa por aí. Você precisa ter pelo menos uma vez por mês a 2 treinos externos fora para se acostumar não só com a parte de mais tempo e movimento, né? Que você precisa de estradões, tudo, como também de técnica, né? O terreno que oferece uma técnica diferente. Totalmente. Correr montanha do que correr rua, aí né? Tem que o corpo ir acostumando ali, né? Exato. E aí é muito diferente quanto às dosagens de treinamento também, né? Não dá para imaginar que uma pessoa que, por exemplo, fiz aquela prova no começo do ano passado, né? De 217 quilômetros. Não dá para imaginar que eu vá correr o que a gente faz, por exemplo, na maratona que eu corro até 32, 34. Não dá para eu chegar a 70%. Imagina, né? Não faz sentido. Então, ao longo da programação, né? Da periodização, você tem que ir dosando o que é muito importante. Volume, né? Até um volume que seja saudável, né? Que a gente sabe que até 3 horas e meia, 4 horas de corrida, né? Corrida, movimento da corrida é o limite, né? Para aquele treino deixar de ser benéfico e ficar maléfico, que não vai te trazer mais nada. Então, até umas 3 horas e pouco ainda dá. Depois disso pela não faz fisiologia. Mais sentido. Exato, né? O que a gente tem na literatura. Então, correndo até isso aí. Aí a gente precisa pensar em horas de movimento, que aí é diferente. É corrida com caminhada, né? Então, eu tenho que dosar isso também ao longo da programação. Então, começo com 30% do que seria lá na prova. Então, por exemplo, se eu vou fazer, né? Eu fiz a prova lá de 200 em 36 horas. Vou pegar 30% disso lá no começo da programação e fazer um treino de 30% dessas 36 horas, né? E aí outra coisa que você precisa dosar também é a altimetria, né? Isso você tem que estudar. Então, o treinador de corrida de montanha, ele não pode fazer um padrão, né, para as provas. Ele tem que pegar, olhar o que oferece a prova, né? Então, altimetria, quanto que vai ter, quilometragem, quanto que vai ter, até condição do terreno para ver o quão lento vai ser a progressão daquele atleta. Se for um terreno que é muito técnico, com muita raiz, lama, coisa assim, vai demorar muito mais pro cara fazer, né? Então você precisa... Tem que fazer um estudo ali. Precisa calcular tudo antes difícil, e aí velho. Você faz a programação de acordo com isso. Puta, um xadrez, né? Não, aquela prova que eu fiz lá, cara. Puta cagada. O Thiago já velho. fez. Qual já. prova que você fez? Fichinha perto que você fez. Eu fiz o 28 praias, um trecho lá, cara. Só que aí eu pautei assim. Foi eu e 4 amigos lá. Eu fui pela viagem, pelo churrasco. Tudo errado. Aí eu falei, não, eu vou pegar o trecho menorzinho, né? 8 quilômetros. Era o trecho mais fudido, assim. Entrava no meio do mato, sobe e desce, tinha umas cordas pra você, né, escalando, assim, não sei o quê. Aí você ia na areia fofa, o pé afundava ali, subia, pulava pedra, não sei o quê. Aí, cara, é isso, sabe? Todo cagado, assim. Sair com a mão, enfia a mão no espinho. Você cai, né? Eu vi o Thiago passando, eu tava sentado esse dia na praia. Coincidiu que foi aniversário da minha filha. E aí a gente alugou uma casa ali no Félix, que era pé na areia ali, assim. E era no final, tanto que eles me chamaram pra essa aventura. Eu falei, pô, não dá, mas coincidentemente eu vou estar lá. Aí ele pegou o trecho que ele ia passar correndo na frente. Então,
Eu acordei cedo, né? Tipo, não lembro que hora que vocês passaram, 8, 9. Ficou lá com a cadeirinha de Peguei praia. a cadeirinha de praia, coloquei, pus o isopor do lado e fiquei esperando. Cara, aí eu comecei a ver a galera passando com o pé molhado, correndo com tênis molhado. Eu falei, nossa, que cara. essas provas Na são areia roots meio... aí. A praia tombada. Sofrimento, ali. é lógico. Aí veio o Thiago lá, assim, na areia fofa, tudo. Dei uma cerveja pra ele, tomou. Tomei né? uma cerveja. Uma cervejinha 9 da manhã ali. Ah, Mas isso é uma coisa que, falando em prova de aventura, né, que o Thiago tava falando, que é muito diferente da prova de asfalto, né? Por exemplo, ele pegou o trecho mais curto, pensando num raciocínio de corredor de rua, Claro, né? total. Claro. E na prova de aventura não tem isso, né? É outra cabeça. Até a gente atende alguns corredores e tem a galera da performance ainda, é claro, no trail e tal, mas a cabeça é um pouquinho diferente, né? Tipo, de muito tempo e tal. É mais o desafio ali do volume, do trajeto, né? Da dificuldade do que a variável tempo. Porque a gente tem muito isso, né? No asfalto é muito, né? Daquela coisa da performance. Com certeza. É difícil você comparar, né? Ganhei uma prova de 100 km. Só que são tantas. Mas ganhou de quem? E ganhou como, né? Com uma prova que tinha tanto de altimetria como uma que tinha muito menos. Né? É muito difícil de comparar, né? A cabeça do corredor trail tem uma questão também que, assim, é regra da prova que você precisa ajudar o outro, né? Por quê? Porque é um lugar, muitas vezes, que a organização não consegue dar suporte de resgate. Em todos os lugares. Não é que nem na rua que você vê, né? Tá lá correndo, o cara torce o pé, mas você sabe que daqui a 200 metros vai ter um resgate ali para ajudá-lo. Na montanha você precisa dar um jeito de ajudar aquela pessoa. Então, já não pode ter tanto essa questão competitiva ao extremo de você nem ajudar a pessoa que tá ali, né? Então, assim, eu já teve uma prova que eu tava correndo na Serra da Canastra, que era, nossa, um inferno, aquela prova muito técnica, que é muita pedra, né? E eu tava em segundo colocado, né? E aí eu fui dando pressão no cara que tava na frente, né? Mas eu não sabia que ele ia cair. E aí caiu, torceu o pé. E aí eu falei, cara, parou a prova ali pra mim também. Assim como parou pra ele, né? Eu fui atrás pra depois passá-lo, mas aí no final eu falei, tem que esperar. Só que daí ele não deixou, ele falou, não, pô, você voltar até o caminho, vai lá e ganha a prova, vai pra cima e tal, mas eu não poderia deixar ele ali sozinho, com um cara sem condição de andar, mas a gente viu que dava pra ele conseguir andar e seguir, tem bastante disso. Em corrida de montanha. Eu lembro quando eu fiz lá, cara, eu só pensava em sobreviver, velho. Sair do meio do mato, era essa a minha cabeça. Que é totalmente diferente de uma cabeça de corrida de rua, né? Que você quer correr mais rápido, fazer tempo, não sei o que. Aquele raciocínio primitivo, assim. Total, cara. Porque você não sabe. Precisa ir pra estrada. Exatamente, preciso onde tem vida. Bom, e aí lá Mission voltou detonado lá, Acabar, tipo... E aí, como é que foi a retomada dos treinos? Aí eu continuei mais um tempo, né? Fazendo provas de montanha, aí cheguei a fazer o El Origem, que é tipo um cruze. Eu não sei ainda se existe essa prova, como é que tá. Aonde que era? Patagônia não, foi no Aconcagua. Essa aí. Você deve conhecer uns lugares da hora, né? Sensacional. Essa prova, cara, ela passou em lugares que não se passa hoje, que não se pode passar. Sou turista, vou aqui. Não dava. A gente foi uns trilhos de trem abandonados. Pô, que da hora. Umas coisas muito bonitas essa prova. Essa prova a gente ganhou em dupla masculina. Fiz outras provas, fiz prova com a minha esposa, a gente pegou ali, ganhou não, acho que pegou pódio no Desafio das Serras. Essa foi um sofrimento também, porque esse Desafio das Serras é em 2 dias também, né? É uma prova famosa aqui no interior de São Paulo. E eu não tinha ainda, nunca tinha feito prova em 2 etapas. Essa foi antes da El Origem. E ela, sim, ela já tinha feito o cruze. E daí teve o primeiro dia, 40 quilômetros, foi muito sofrido. E daí eu falei, não dá mais. Eu falei, não vou acordar amanhã. Eu falei, não vou continuar, não dá. Aí ela me filmou fazendo isso. Aí eu falei, não dá, eu não tenho condição. Ela falou, não, normal, a gente vai lá, vai comer. Imagina, eu sou treinador dela, né? E aí ela chega, a Miriam falava pra mim, não, vai dar tudo certo. Cara, imagina. Deve ser foda. Imagina, você já fez maratona, você consegue imaginar o dia seguinte da maratona de Floripa, você sair pra correr mais 40? Não, cara, esses caras são tudo loucos. Não, essa foi... tudo louco. E daí foi isso, porque daí foram várias, né, provas de montanha que fui fazendo. Eu sempre busquei mais competitivo, então sempre buscando pódio, né? Teve aquele circuito, tem um circuito que chama Circuito KTR também, que
É uma prova super dura. Essa aí, quem quiser sofrer, tiver com um pouco propósito na vida, escolhe. Precisa arrumar uma sarna pra coçar. Quem não tem problema. Pode, né? vai atrás. Aí. Vai atrás que a gente arranja esse problema. E você gosta mais de montanha? Como que é hoje em dia? O que você pensa? Então, assim? cara, depois que eu comecei a transitar um pouco pra rua, fica difícil de eu escolher, porque são coisas muito diferentes, né? Eu fiz só 2 maratonas até hoje, apesar de já correr há tanto tempo, né? Eu mudei, então, depois de um tempo que eu já estava bem feliz com as coisas que eu tinha feito de montanha, ainda eu queria fazer essa prova que eu fiz ano passado, mas aí eu comecei a ver que também eu queria ter experiência da parte de corrida de rua e também ver qual que era da maratona, né? Como são treinos totalmente diferentes, queria entender como é que funcionava o treino da maratona, né? Isso é muito importante porque também, sendo um treinador, e eu não dou só treino de montanha, na verdade, principalmente é corrida de rua, né? Na Ranfan, né? O carro-chefe é corrida de rua. Então, fala, poxa, por mais que eu estude, eu tenha mestrado, eu tenho certeza que a primeira maratona que eu fiz foi muito melhor para meus alunos. Eles verem que eu conseguia fazer uma maratona, fazer um tempo legal, foi muito mais. Então, essa experiência foi muito importante. Então, o treino de maratona, ele é muito legal, porque ele te exige você mais... agora, Fabião, ouvi bem. Na verdade, ele te exige muito mais disciplina, né? A questão de dieta, tudo influencia muito mais do que num treino de montanha. Como lá a intensidade é um pouco mais baixa, né? Nas provas de montanha, nos treinos, tudo. Uma cerveja a mais que você toma, alguma coisa... Você não sente tanto no treino. Agora, quando você tem um treino de ritmo para fazer maratona, nossa... Qualquer coisinha influencia. Exato. Então, mas assim, eu achei muito legal também tudo que te traz. É um lifestyle mesmo, né? Quando você quer fazer maratona, tudo, você tem que mudar um pouco de vida. E eu achei muito legal, né? Eu fiz a primeira maratona foi em Porto Alegre, eu fiz só Porto Alegre até hoje, né? Fiz 2 vezes, que acho que foi 2019, e aí, assim, eu mudei totalmente a chave, né? Então, treinos que eu fazia mais lento, comecei a ter que fazer um pouco mais rápido, de tiro, o impacto, né, do asfalto, eu senti muita diferença. Então, foi um ciclo super duro, assim, nossa. Mas eu gostei muito da adrenalina de você segurar o ritmo. Né? O que muita gente reclama, eu achei demais. Você ficar assim o tempo todo, nossa, tem que bater isso aqui. Tem que chegar nesse tempo. Né? Tem uma hora que vai no flow ali, né, cara? Você nem tá pensando, você só vai quando você vê, passou 10 quilômetros. Exato. E é isso, né? Puta, legal demais, legal demais. E como que é treinar esse cara aqui? Não, mas já assim, fácil? cara. Não, mas o Camilo... O Camilo tá na missão, né, de me treinar pra Chicago. O que ele falou é muito real, assim, eu nem comecei o ciclo ainda, assim, quer dizer, o Camilo colocou 4 treinos na semana agora, então eu fazia 3, agora ele tá começando, põe mais uns 40 minutinhos R ali pra já saber que não vai ser fácil. O cara foi 4 da manhã no Ibira fui fazer o teste de 3K, eu cheguei, eu rústico. abri o Ibira, eu cheguei lá às 4h55, de ficar esperando pra abrir, foco, cara, porque eu ia atender às 6 da manhã, então eu tinha que estar lá, eu não fiz os 20 ZR, os 20 minutos depois, porque eu tinha que fazer e trabalhar. Mas isso que o Camilo falou é muito real, assim, eu não tô num ciclo, ainda não começou o treino pra maratona, fazer uma meia agora em abril, e eu já tô repensando muita coisa. Assim, como eu tô com a inscrição para já paguei tudo, eu já começo a repensar, cerveja, tomo menos, ainda como errado pra caramba, vou passar com a Nutri e tal, mas você já começa a ter você começa a ver que faz muita diferença, assim, 4 treinos, tô treinando pra caramba, agora eu tô... Cara, senão não faz sentido, velho, se você tá deixando de fazer tanta coisa, né, pra chegar na maratona lá e colocar tudo a perder. Então, e aí, bom, assim você começou falando da primeira maratona, né, Porto Alegre. E quando você acabou, o que você achou, assim? Porque você já tinha feito distâncias maiores ali. Você acha que porque a minha dúvida pra você também já fez maratona, é que sempre tem aquele ponto que todo mundo fala lá do muro, quando cruza, sei lá, até por fisiologia lá, por tempo, sei lá, 32, 34, 36. Cara, você já tinha feito muito mais que isso, assim. E você acha que isso ajuda, assim, não só fisiologicamente, mas psicologicamente, ele se aguentar
esse muro ou você ligou o foda-se? Olha, cara, o muro chegou, viu? Chegou? Ele chega. O muro veio ali. Olha, eu tava... essas coisas assim, né? A gente... Como eu sou treinador, já tinha feito meias boas pra baixo de 1h30 antes da prova. Eu estava pensando ali, né? A primeira ideia era fazer a maratona pra 3h20. A primeira maratona, mas a gente achou que dava. Uhum. Depois, fui vendo que estava evoluindo dentro dos treinos, a gente chegou ali num acordo de 3h05. Eu tava indo até, pra prova, para uns 3 e pouco, né? Chegou nos 30, não foi nos 35, foi um pouquinho depois, 36, 37, a banda Elite Bial começou a pegar muito. Ela Assim, pega, pra caramba. ela vem. Só que não foi Ela só vem. isso. Veio um cansaço que eu não tava acostumado. Gente, correr uma maratona é difícil. Não dá pra dizer que é mais difícil que uma ultramaratona, só que manter ritmo em alta intensidade é muito desgastante, é outro tipo de trabalho que você tem que ser feito. Então, assim, não dá pra dizer que só porque você corre ultramaratona, você faz uma maratona sub 3. Entendi. Você aguenta o tranco, o psicológico, porque a sensação de a perna não responder, daquele sofrimento vir e você lidar com aquilo... você não tá preparado nisso na outra maratona, porque você precisa manter isso em alta intensidade. Então, acabei fechando a prova, né? A primeira maratona, 3h02, mas com muito sofrimento. 3h02, a Na primeira Sussa. maratona. É por aí que você vai, viu? Ô, louco, hein? Passar a primeira metade. Brincadeira, ali, gente, é. calma. Tô falando, calma. Os comentários vão Não é, bombar os caras aqui já, embaixo. já vêm cobrar o Fábio. É. Ali. Tá. E daí, eu acho que... E daí, depois que você tem essa sensação, você entende como é que é esse muro, né? Aí depois, eu acho que você vai amadurecendo, né? Tem até algumas revisões de literatura sistemáticas, até que mostram que depois de 5, 6 maratonas é que as pessoas obtêm os melhores resultados, né? Por quê? Porque você começa a entender como é que é as sensações da prova, como que você tem que proceder. Então, você entende que você não vai morrer, né? Então, e que a sensação da perna não estar respondendo tão bem como ela estava até então, ela não vai fazer você parar, né? E até conseguir manter ritmo. É isso, como qualquer outra coisa. Adaptação, é um treino, Total. é isso. Aí você cruzou 3h02 e falou, vou voltar e vou fazer... Cara, foi. Porque você voltou pra Porto Alegre, Voltei né? pra Porto Alegre. Voltei pra Porto Alegre ano passado, né? Pós-pandemia. Né? Na verdade, a ideia... Como ainda as maratonas estavam muito incertas, as provas de montanha estavam mais... Uhum. Aí eu resolvi fazer aquela ultramaratona, a BR lá de 200km, e depois eu entrei pra fazer pra maratona de Então Porto vou dar Alegre uma de novo. pausa aí. Tá bom. 17, não é? 17. 17. O que foi isso, essa loucura? No meio, entre os dois ciclos de maratona, meteu uma ultra... A outra foi o seguinte, era uma prova que eu sempre sonhei em fazer solo, eu já tinha feito em quarteto, né? Só que essa época, ela muda todo ano, né? Essa prova é bem interessante, é uma prova bem interessante, bem rústica também, né? Você não ganha nada no kit, um abraço. Mas assim, e eu já tinha feito em quarteto, só que eram 265km. A gente até ganhou essa edição, e aí eu falei, puxa, mas é legal fazer essa prova em solo, né? E daí resolvi me preparar, porque também ainda estava meio difícil de ver que cenário que ia ser, tudo, né? Todo mundo passou por isso. E aí eu falei, não, vou fazer tô louco pra fazer essa prova, vou fazer essa prova. Né? E aí comecei a treinar para ela. Essa ultramaratona, se você pega o índice, né? Que é você correr lá abaixo de 48 horas, você pode aplicar para o sorteio da Badwater, né? Que é aquela maratona, ultramaratona que dizem ser a mais difícil do mundo, que é no lugar mais quente do mundo, lá acho que é no Vale do Fogo, né? Aonde que é isso? É em Nevada. Nevada. Então, assim, a minha ideia era pegar índice para essa prova, para um dia eu fazer, mas eu já vou ter que fazer de novo, porque já passou a época, então vou ter que repetir essa prova. Mas você fez abaixo de eu fiz em 36 horas. Fiz em 36 horas. Essa prova, eu fiquei em 10º lugar. Dessa de 217. E aonde que é o percurso? Ela é no Caminho da Fé. É no Caminho da Fé? Ela sai de São João da Boa Vista e chegou numa cidade que chama Paraisópolis. Ali já mais para próximo de São Paulo. Paulo. Minas, já. Já é Minas, isso.
Aí é isso, você tem vários dias para fazer a prova, se você quiser, né? Dá até 3 dias, se não me engano, mas para conseguir esse índice tem que fazer abaixo de 48 horas. Entendi. E é direto ou você dá umas paradas? Ou você faz sua estratégia? Você faz a sua estratégia. A gente optou, né? Eu digo a gente porque, assim, é uma equipe, né? Então, foi um amigaço meu, né? Que também é treinador, outra assessoria, o Nicolas. Foi a minha esposa, a Miriam, né? E foi um aluno, o Pedro, também lá da Ranfan, que também se prontificou aí sofrer e tal. Então, é assim, você sai, né? O carro vai te acompanhando e você vai fazendo os trechos. Você pode parar a qualquer momento, né? Dormir, descansar e tudo. Só não pode ter nenhum tipo de ajuda, então ninguém pode te empurrar, você não pode apoiar no carro, nada disso. Mas você tem total autonomia para fazer o que você quiser. Né? Então eu fui os primeiros quilômetros, acho que os primeiros 70, 80 quilômetros praticamente sozinho, eles foram me acompanhando do carro, depois eles foram se alternando do meu lado. Isso podia, né? O pacer. Que aí te ajuda muito a manter ritmo. Super. Né? E aí foi isso, né? Eu dormi, acho que em 36 horas, ao todo eu dormi 1 hora. Né? Então tinha uma estratégia que a gente fez de eu dormir em alguns pontos que eu tava com muito sono, mas sem uso da cafeína. Né? Eu optei não usar cafeína, não tomar muito café, tudo, virando a madrugada, o que a maioria das pessoas faz para se manter acordado. O problema de fazer isso é que depois tem uma hora que você fica com tanto sono que você não consegue dormir. Porque você tá com muita cafeína e você não consegue dormir mesmo estando com muito sono. Então, cara, vira um inferno. Você vira um zumbi, você começa a ter alucinação. Eu já passei por isso, de ter alucinação em prova de sono. Tipo o quê, assim? Teve uma prova que eu vi 3 arco-íris. Eu falei pro cara, que legal, velho. Nunca vi isso, 3 arco-íris. Aonde, velho? Aí ele falou, não, Camilo. Não, tá tudo errado. Caralho, mas eu já ouvi isso mesmo. A galera que faz aquele Race Across America, cruzando, Isso. Tem várias histórias de alucinação, de ver... Você vê várias coisas, ouve muita coisa, né? Mas aí, assim, como eu sabia que isso ia atrapalhar, já tinha passado por isso, falei, cara, não vou tomar cafeína, nada, nenhuma cápsula, nem gel com cafeína. E quando precisar dormir, eu realmente vou dormir. Aí, deitei no chão, na estrada mesmo, tem foto até, que eles tiraram, não mandaram pra ninguém na época, porque assusta. Deitei e dormi na hora. Você dorme assim, 20 minutos, acorda 0. Aí você vai. Aí eu só fui começar com a suplementação de cafeína no outro dia. Entendi. Né? Porque daí me ajudaria no desempenho também, manter acordado e tal. E eu não ia dormir mais porque eu já sabia que tava pra reta final da prova. Legal demais. E a segunda maratona aí? Vamos lá. Bom, aí tava com esse projeto de Porto Alegre que, pô, era a prova que todo mundo sabia que ia rolar. E eu falei, vou entrar nessa também. O que aconteceu? Na pandemia, eu assumi a supervisão técnica da Ranfan, então eu comecei a ficar com as planilhas, tudo. E eu comecei a entender também que seria um bom momento para eu provar que o que a gente está fazendo do nosso método funciona, né? Não que precisasse, mas eu achava que para mim mesmo eu precisava mostrar que o que eu estava pregando e falando para os alunos fazerem, eu acho que eu precisava fazer também. E eu acho isso super importante para todos os treinadores, inclusive na Ranfan eu falo isso para todos eles, que todo mundo tem que correr e mostrar, né? Ver que funciona e acreditar, né? Eu falei, vamos ver, né? Vamos ver como é que dá, como é que está isso aí. E tomara que dê. E daí foi isso. Aí a gente fez esse projeto, comecei a ir para os treinos, programamos 2 meias, né? E aí daí eu tinha acho que 1h26,5, daí baixei para 1h24, depois para 1h22. Aí comecei a ver que estava bem, os testes estavam indo bem, tudo. E daí fui pra Porto Alegre agora, né? Ano passado, para 2h55, né? A segunda maratona. Tava calor lá, né? Tava naquele frio. dia. Tava Puta que frio. pariu. Tava frio. Mas foi maravilhoso, assim, pra tempo, né? Cara, que prova, né? Mas na largada foi dureza, né? Foi dureza. Pé congelando ali. Mas assim, dessa... você tava lá. Você tava, né? Tava. Você também. Não, também. Lógico, Tava tava fazendo a meia. Tava lá. Lógico. Tava um vento absurdo aquela hora. Nossa senhora. Nossa. E ele trabalhando ainda, ele chegou, então quer dizer, a Ranfan tava com, sei lá, um monte de alunos, 100 alunos. Terminou a maratona? Não, até antes, assim, né? Tipo, ele tinha a prova dele, a concentração dele e tal, e tinha, sei lá, 3 Montando tendas barraca. lá no... Não, quando eu cheguei já tava tudo pronto, assim, de noite lá ainda.
Só que aí tem aquele briefing antes da prova, de, dar aquela motivação, bora, vocês vão fazer o que vocês, enfim, já treinaram, blá, blá. Só que ele ia correr a maratona também. Ele tava falando e tava... Que é foda, né? Que ele tava lá trabalhando e tal. É que ali, pra mim, cara, foi uma... Pô, tinha acabado de assumir a supervisão técnica. Tava no ciclo também. Foi um envolvimento tão grande na assessoria que, pra mim, aquilo lá fez parte. É claro que, né, é bom ficar concentrado na sua própria prova, mas eu acho que aquilo, no final, assim, tava fazendo parte ali. Pra mim, foi um prazer. Assim, ali foi. Claro, né, tinha que pensar no que eu ia falar, não podia falar uma besteira. Eu acho que até xinguei todo mundo, né? Eu acho que deu uma xingadinha. Eu não lembro. É normal. Pra dar uma motivada, acordada na galera, né? Mas assim... Depois eu vejo assim, pro treinador é lógico que foi ótimo ter feito um tempo bom, mas ver todo mundo chegando, tudo é melhor ainda, né? Nossa, assim. Mas assim, falando da prova, a gente saiu com uma prova super... Eu fui com um aluno, o Rafael, que sempre me acompanha, tem o mesmo ritmo, muito parecido comigo, então... Vocês saíram lá na frente, vocês já foram lá já buscamos lá o pelotão frente, no nosso pace mesmo, pra não pegar muito trânsito. E foi embora. Cara, não lembro de não sentir, assim, primeira meia maratona, que é comum, né? Que é o que eu falo para todos os atletas. Você não vai sentir a primeira meia maratona, né? Você tá vindo em polimento, 3 semanas descansando, Puta, é isso sua mesmo, perna cara. tá pedindo para correr. É óbvio que você não vai sentir a primeira... Se você tiver feito tudo certo, você não vai sentir a primeira meia. Como eu não senti. Falei, nossa, tá legal, beleza, vamos, né? Só que, como eu também sou um ser humano, não sou só treinador, até o quilômetro 35 eu tava morrendo de medo, porque eu falei, cara, e agora, né? Porque até aqui tá tudo ótimo, tá indo bem, e eu falei, vamos, tal, chegou no 35, né, tava o Rodrigo lá, outro treinador, ele dava coca pra gente, né? E na hora de pegar a coca eu me atrapalhei e derrubei minha cafeína no chão. E sabe quando você fica, cara, psicológico, né? Imagina, eu ia conseguir, né? Aí eu gritei, Rodrigo, pelo amor de Deus, pega a cafeína aqui, eu vou morrer. E você continuou correndo. Continuei. Aí, mas consegui pegar, tal, deu tudo certo. Entregou lá e fui seguir a prova. No quilômetro 35, como a gente fica com aquele medo, eu comecei a olhar o GPS mais do que eu olharia normalmente, né? Porque eu vou muito pela percepção, você tá com o ritmo encaixado e tal. E eu falei, meu relógio tá... Não, eu tô indo a 4h20 aqui. Falei, Rafa, vou puxar. Cara, tá errado, a gente tá afrouxando aqui, não vamos, cara. Pelo amor de Deus. Ele falou, não, Camilo, tá certo. Eu falei, não tá. Peguei e fui. E daí fomos. E ele foi comigo. Ele foi junto. Aí eu falei, Camilo, você tá louco? Quando bateu o quilômetro, sei lá, tinha baixado pra... Aí atualizou. Abaixo de 4. Nossa. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tô bem. Aí eu segui e comecei a puxar. Então, a minha segunda metade da prova foi muito mais rápida que a primeira. Porque daí, assim, como eu vi que eu tava tão bem no 35, eu falei, cara, tô bem, agora eu vou até o fim da prova. E fui puxando, fui baixando o pace. E no final foi bem melhor. A gente tava querendo um sub-3. Ir pra 2h59 e 59. E aí, assim, claro que a prova foi mais forte, a gente já, né, tava bem, o clima tava favorável, né, tava muito frio, muito melhor do que a gente treinou no calor e tudo mais. Mas, assim, eu puxei muito mais no final, né, do meio pra frente. Pô, mas que legal que e aí deu fechou certo. em 2h55 e 25. Animal. Aí pegou o índice pra Boston. Peguei índice pra Boston, vou pra Boston esse ano. Tá indo daqui a pouco. Já. Abril, né? O episódio vai sair um pouquinho antes, né, de Boston. Boston é... Dia 17 de abril. 17 de abril. Vai ser por aí. Por aí vai chegar. Pô, vai ser um bom motivador pra você ouvir lá na viagem mesmo, e tal. E a expectativa pra Boston aí? Bom, Boston é bem mais duro, né, do que Porto Alegre, em relação à altimetria, subida, tudo. A ideia é ir melhor que Porto Alegre, né? Então, assim, por isso que também eu fiz essa transição, né, da montanha pra rua, pra aproveitar bastante, né, ainda tô novo, então aproveitar bastante a velocidade, tudo, e batendo essas metas, né? Eu não vejo muita graça, não que não tenha valor, mas eu não vejo muita graça só ir pra completar. Eu quero melhorando o tempo e todas as vezes, cada vez mais, né? Faz parte ir pra completar também, mas eu gostaria de baixar e ir um pouquinho melhor, né? Tentar fazer abaixo de 2h55. Só que como a prova é muito mais difícil, tem que ver. Tem alguns momentos que a gente faz a análise do meus longos, eu olho, eu falo, essa subida aqui eu deixei cair demais. Se fizer isso em Boston, não dá, entendeu? Então...
Tem que estar num dia bom, assim, não é que tá sobrando. Eu acho que assim, o que acontece, né? Treinando para isso, os tempos estão batendo, né? E aí eu acredito muito na fisiologia, tudo que eu estudei e tudo mais. Mas tem outras variáveis. Sim. Então a gente, assim... E além de tudo, a minha terceira maratona só, né? Com um monte de subida, eu nunca peguei maratona com subida. Então, assim, tem uma questão que é muito importante, que às vezes fala e esquece, mas tem que respeitar a prova, Sim. né? Eu conheço muita gente que quebrou em Boston. Eu treinei muita gente que quebrou em Boston. O cara tava voando, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que estudar bem a prova, ver como é que tá e tudo, e ver como é que eu vou Ver como é que vai estar o dia também, né? Também Ver, tem né? essa... Exato. Boston já rolou, né? São variáveis que não dá pra controlar, né? Chuva com frio, né? O Exato. suíço correndo com um saco de, de lixo. de lixo, cara, pra não congelar. Tem muita Bastante coisa. nossa tá em Tóquio agora. Já deve ter feito, né? Porque a gente lançou, vai ser esse fim de semana. E indo pra parte mais profissional, assim, como que é hoje em dia seu tratamento com os atletas? Quantos alunos você tem? Como que é aí o dia a dia? Bom, é o seguinte, né? Na Ranfan a gente tem um pouquinho, acho que próximo ali de 1.500, né? Atletas, mas meus, assim, que eu tô nos meus parques, são por volta de 150, 160, que eu cuido, né? Da parte operacional da Ranfan, então, todos os treinadores, né? Cada um tem uma quantidade também de atletas que cada um cuida, justamente para o treinador poder enviar os treinos, olhar os treinos também, né? E fora isso, eles me mandam um relatório mensal também de como tá cada local de treino por atleta. Então, eu meio que assim, tenho 150, mas eu olho por Dá uma todos. olhada em tudo. Olha os 1.000. Então, exato. Então, a gente, justamente para ter um controle, né? E ver como é que estão as coisas, inclusive poder auxiliar o treinador no que ele precisa. Né? Hoje, como é que funciona, né? Na Ranfan? O mercado hoje não aceita que você só envie a planilha, né? Os nossos clientes não aceitam mais isso, né? E eu acho que também nem é o ideal, né? Hoje a gente já tem bastante tecnologia que facilitou muito. Então, é assim, sempre a rotina a gente manda uma planilha mensal, olha semanalmente os treinos dos atletas e dá um feedback, um relatório semanal para cada um, específico para cada um. E o aluno precisa te dar o feedback também, né? Também. Isso é importante. E aí tem essa via, né? Como são muitos, eu sempre escolho 1-2 dias na semana para falar com todos de uma vez. Vou por ordem alfabética, olho o treino e falo, e aí, como é que você tá? Não fez? Nossa, imagina, Fez cara, mais forte. 150 mensagens, vai. 150 mensagens, vai. Isso é uma coisa, Exatamente. cara, que é Foda. desesperador. Exatamente. Porque a gente faz esses feedbacks ali, eventualmente, com os pacientes. Assim, tem a rotina diária que a gente faz todo dia mesmo, porque não dá pra esperar a semana, que às vezes é uma lesão, cara. Exato. Mas a gente também, cada Em alguns trimestre, momentos. semestre, a gente manda. Aí manda pra todo mundo que você atendeu no ano, sei lá, manda pra 1.000 pessoas. Só que é isso, você manda numa tacada, quando você acaba de mandar, todo mundo começa a responder. Aí você tem que voltar de novo. Então você separa 1 dia, 2 dias da semana pra fazer isso. Tem que ser. Porque, assim, no final das contas, eles se acostumam e também estão esperando o seu feedback. Então aí, cara, isso é um problema. Porque se você não é, né, não tem uma rotina com isso, bom, uma semana você atende, cara, outra semana não, como é que é isso? Né? não dá. Ou, pior, você mandou mensagem para um e não mandou para outro, eles são amigos, Pô, ferrou. como é que você faz, né? Então não dá, você tem que ter um padrão, né? Então a ideia é sempre, eu tenho lá uma lista de Excel, vou lá escrevendo sobre cada um, os objetivos que cada um tem, para ficar uma coisa organizada e possível de ser feita, porque também se eu for olhar o treino da pessoa todo dia ali, na hora, e já mandar uma mensagem a respeito dali, eu só faço isso. Né? E não dá. Não dá. A gente tem que... E você pega, tipo, aluno de todo tipo. Iniciante, tem a galera mais experiente já. Assim, uma coisa que a gente já discutiu muitas vezes, eu, Mário Sérgio, né? Acho que até o Beto, né? Que cuida do operacional, e com todos os treinadores, a missão da Ranfan é atender todos, né? Tinha antes uma época que falavam que a Ranfan não atendia performance e tal. Hoje a gente já conseguiu mostrar bastante que isso mudou, né? A gente já tem bastante gente fazendo sub-3, indo para provas, indo forte, né? A gente teve até recentemente pódio lá na maratona da Disney, né? Então a gente teve... Isso a gente já conseguiu mudar, mas a gente quer atender todo mundo igual e todo mundo como atleta, né? Eu tenho vários alunas, né, de ali 45 a 50 anos, que eu mando um feedback para ela,
tão específico quanto o cara que vai fazer sub 3. E ela me responde tão elaboradamente como esse cara. Então, assim, é muito... Não dá pra deixar ninguém de lado nessa história. E a Ranfan, ela se consolidou, eu acho que... E eu venho, né? Porque eu só trabalhei na Ranfan, né? Desde sempre. Nessa escola de que a gente tem que atender todo mundo e da melhor maneira possível. Boa. Né? Então, a gente vai dar feedback, olhar o treino, ajustar treino daquela pessoa, porque ela tá começando agora, ou até pro cara que quer a melhor performance possível. Né? Então, eu tenho desde o carinha que nem, assim, que foi sedentário a vida inteira, que tá começando a correr agora, como um cara que é sangue no olho, faz 6 treinos por semana. E até o Fábio Bessa. Até o Fábio Bessa. Fábio Bessa. Tá nesse meio aí. Fábio Bessa tem talento. Tem talento. Vai vir surpresa se por aí. Se ele se dedicar, vai, não vai? Vai. Mas ele cobra, assim, e aí isso é importante, porque às vezes você deixa de mandar o treino e tal, e ele vai lá, mano, e aí, manda os prints, manda aí. Você vai pra Chicago, Camilo? Ou não? Você já tem alguma perspectiva aí? Vou pra acompanhar Chicago. Vai uma galera. Que maravilha. Vai estar lá, vai ser um episódio só, a gente vai fazer um documentário ali, a gente ainda tá em segredo de que a gente tá vendo algumas marcas parceiras, mas... a gente vai fazer um documentário lá, não meu, mas da prova em si, só que a gente vai estar lá, né? Então, lógico, já se prepara que você vai ter que dar uns depoimentos. Lá. Chicago, vai ser chique, hein, vai ser chique. Vai ter que dar um motivacional, a gente vai estar gravando assim. Ele vai vir, imagina, vai ter um trecho lá no quilômetro 35, lá, o cara com a câmera filmando, o Camilo com a coca lá e eu vindo gritando. Guerra. Eu grito, me descontrola, é horrível. Principalmente Principalmente se não tiver batendo tempo ali, pô. Eu vou ter que dar uma xingadinha, mas a gente continua amigo. Profissional. E ó, vai estar em Chicago, vai vir direto de Berlim, né, que você vai estar em Berlim antes. De Boston ele vai pra Londres, que tem o cara viajado pra caramba. O cara tá em todas. Mas é legal também, né, tipo, você vê as provas, né, você tá com os alunos, isso deve ser legal pro treinador, né, ver o final ali, né. Eu acho que desse trabalho que a gente faz, não tem coisa mais legal. A parte boa, né? Você vê a realização das pessoas, assim, o cara feliz, te dá um abraço, agradecer, não tem nada igual. Eu acho que, assim, lá em Porto Alegre, né, foram acho que quase 50 pessoas fazendo a maratona. Cara, imagina 50 pessoas indo te agradecer. A gente só teve resultado positivo lá, o resultado dos bons. Cara, não tem nada igual, assim, não conheço. Você fala, fazer um negócio que nem esse, que um monte de gente fica feliz, assim, né, comemorar junto, acho que é uma das melhores partes, assim. Muito bom. Bom, vamos pro momento Z2, Fabião? Vamos pro momento Z2, tivemos problemas técnicos aqui. Se você fosse um membro, tivesse assistindo tudo ao vivo, que aconteceu, tudo, né? Bom, mas você contou pro nosso convidado o que é o momento Z2, Eu contei, sabe por quê? Eu falo isso pra todo mundo, porque o Thiago, quando faz a ponte com os convidados, ele não brifa, cara. Aí pega de sopetão ali. A gente gosta da dinâmica aqui, o negócio. O cara não tem história pra... Aí ele já contou as histórias. Já contou toda a vida já. Mas bom, momento Z2 aí, o momento que você achou que ia dar tudo errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Lembra aí alguma prova, vida pessoal, profissional? Olha, eu acho que tem um momento bem marcante da BR que eu falei pra vocês, né, que é a de 217K, que, cara, eu acho que eu tava num quilômetro... Foram duas coisas, né? O meu tava muita assadura na coxa, né? Porque chove e depois você seca, aquele sal vai atritando na coxa, né? Só que tava em alto relevo até. Caramba. Tava bem ruim. Caraca. E daí eu encontrei o Tubarão, que tava fazendo a prova, né? O Tubarão episódio da semana passada. Que passou aqui, né? Tudo. E ele falou pra mim, né? Camilo, toma um banho gelado ali numa pousada, que você pode fazer isso, né? Você vai voltar a viver. Aí eu falei, beleza. Fui lá, nossa, graças a Deus, tomei um banho e voltei. E continuei a prova, achei que tava, né? Já tava uma sensação muito melhor. Acho que era quilômetro 150, mas ainda tinha 60, né? Falei, ai meu Deus do céu e tal. Só que eu tava com muita dor em cima do joelho, assim, era mais... parecia ser de quadríceps, não foi nenhuma lesão, tanto que depois eu fui no médico até... Eu fui logo em seguida, lá naquela, eu não tive nada, né? Você viu, tava zero. Mas tava com muita dor. Era uma dor que, assim, tava doendo pra andar e eu precisava ainda de mais 60K. E daí eu lembro, cara, tava numa cidade e aí, assim, na terra doía menos e aí eu peguei nessa cidade e era paralelepípedo. Tava doendo muito. Eu falei ali... E aí eu comecei a chorar, cara. De dor, assim. E aí
Não sei, tem algum mecanismo, depois eu até precisava ver isso. Quando você chora, para de doer, né? Eu, sei lá, comecei a chorar por mais tempo pra ver se segurava um pouco, tudo. Mas aí teve uma hora que a Miriam, né, a minha esposa, falou assim pra mim, você tá assim porque você tá pensando agora. Você tá querendo enxergar o seu sofrimento por mais 60 quilômetros. Calma, 1 quilômetro de cada vez. Senão você não vai chegar. Pô, sua mulher é sangue nos olhos. Não, ela é muito pior que eu. Caraca. Minha mulher, por isso que ela foi, porque eu sabia que ela, me vendo em situações ruins, não ia deixar eu desistir. Não, ela já tem a Iron. Esportivamente é muito melhor que eu. Uhum. Não dá nem pra comparar. E daí, nessa hora eu falei, não, é verdade. Pô, eu ensino isso pra todo mundo, falo isso pra todo mundo, mas eu tava ali como atleta, né? Não como treinador. E aí, nesse momento, eu falei... Porque eu tava já em dúvida como é que ia ser essa prova. Tava confiante, porque eu tinha treinado muito, tinha feito tudo direitinho, mas... Tava, com tanta dor assim, mais 60 quilômetros. Mas eu acho que a partir daí, esse momento que eu achei que não ia dar, ela deu esse incentivo e eu fui. E aí acabou. Aí o choro foi bom. Foi bom. bom. Foi bem legal. Muito bom. Bom, esse kit que está ao seu lado aí é seu. Pode ficar à vontade para fazer o que quiser com ele, quiser abrir. Vai tá? usar no ciclo, cara. É. Vai usar no ciclo. Essa coca aqui que eu não tomei, posso levar também? Pode Pode também. levar, Coloca cara. aí na sacolinha. Ó, lembrando todo mundo aqui, ó, que a gente tem o cupom da Z2, né? Um baita. Subiu o desconto. Caramba, meu. 10% de desconto aí. QR Code tá aqui. Tem o link na descrição também para você acessar lá o site da Z2. Usa o nosso cupom STEMAZ2. Sistema Z2, 10% na Obrigado, compra hein? lá. Muito Pra você usar aí nos seus últimos treinos aí pra Boston. Pra bosta. Obrigado. Muito bem. E agora a gente tem a gente também, eu falei pra você, porque eu brifo o meu convidado, né? Eu sempre brifo o convidado. Depois do momento Z2, o que vem? Vem o quê? A gente pede uma dica de livro, né? Uma dica de série. Isso é bem legal. Você já leu algum livro que a galera indicou aqui? Tô lendo. Você tá lendo? Tô lendo. O do Agassi. Não, do Agassi eu termino. Tô lendo, como é que é? O Poder... Não. Vou lembrar. O da cura lá do... que Cura a Ana pelo Paula hábito. se marcou. Isso. Cura pelo hábito. Tô lendo esse. Thiago é difícil. Por isso que a gente pede também filme, série, porque daí aí o Thiago porque aí assiste. o filme e série é mais fácil pra mim. E a gente sempre pede dica e a gente dá uma dica. Esse quadro aqui, ele é um oferecimento da Quatro, que é a nossa patrocinadora, que é uma agência de investimentos Da autônoma XP, da XP, né? E uma das sócias, ela é triatleta, a Juliana, a gente já gravou um episódio com ela lá na USP, lá no Antes do Iron, 70.3 ali, Foi né? lá no Sentado. CP. Sentado ali. E ela, com a 4 junto, ajudaram a gente a patrocinar os documentários, os últimos documentários que a gente fez em Kona. Fica ótimo. Então, você assistiu eles? Legal, a gente vai fazer um de Chicago no mesmo nível 4, depois a gente vai mandar aí o briefing do documentário A aí. 4, que tem mais de 1.2 bi sob custódia, mais de 40 assessores, mais de 4 escritórios aqui no Brasil também. Então, assim, nossa indicação para vocês aí, se você quer deixar alguém cuidando do seu dinheiro, é com a 4. Você cuida do seu dinheiro, você sozinho, assim, dos milhões que você ganha? Mais uma coisa que a minha esposa faz também. Sua esposa também? Ela que cuida Ela que estuda, ela... Mas em casa também, cara. A esposa minha... não tenho nenhuma condição de cuidar. Não tem? Não. Ela tem... Bom de gastar. Também não. Também não. Mas ela mexe tudo na planilha, tem todo o controle. Ela sabe faz, tudo lá. Sim. Muito bem. E aí, esse quadro hoje é o oferecimento da 4, né? Nossa patrocinadora do Se você quiser podcast. entrar em contato com a 4 também, o link está na descrição, o QR Code está aqui. E aí, queremos saber sua indicação de livros, séries, filmes. Beleza, eu pensei assim, livros da área, eu acho que é legal, não sei, eu vejo pouca gente indicando, eu acho que tem muito treinador que vê, então eu acho que vale, né? Para aquele treinador que está começando, tem um livro de texto, né, de faculdade que a gente fala, que é o do Denadai e Greco, né, que é de prescrição de treinamento aeróbio, então acho que eu começaria por aí, para o cara que está começando agora, quer estudar corrida, acho que valeria a pena. Uhum. Tem outro que eu acho que aí todo mundo que trabalha com corrida tinha que ler. Fã de professores meus lá na USP, que chama Aptidão Aeróbia, que é do Rômulo Bertuzzi, o principal, tudo. Uhum. Acho que vale a pena. E do Jack Daniels também, que é Fórmulas de Corrida para Jack Daniels, né? De Jack Daniels. Eu acho que também é outro livro, texto bom para você entender muito de treinamento de corrida e tal. Pensando um pouco também em corrida, mas aí já mais para outro lado. Não sei se já indicaram aqui, mas aquele Nascido para Correr,
né, que eu acho cara, do excelente esse livro. Crystal McDougall. Isso, esse livro é excelente. Para quem quer fazer uma ultramaratona, vale. E pensar na corrida de uma maneira um pouco mais simples, acho que é legal também. É um ótimo livro. É muito livro? Tô falando muito Não, do livro? pode falar. Fala tudo. E tem o Ultramaratonista, que é do Jim Carnazes, né? É assim que fala o nome dele? Acho que é Jim Carnazes. Excelente o livro. E aí, assim, livros de fora, né? Eu leio muito Sherlock Holmes e tal, porque eu sou meio viciado nessas coisas e tal. Mas um livro que, pra mim, até hoje, toda vez que eu leio, tudo é de literatura brasileira. Você gosta? Eu gosto de Dom Casmurro. Lá. Só adoro, né, Machado de Assis, assim, então eu sou um cara que leio toda hora. Um menino culto ali. Capitu. Olhos de... Mas em Carnazes... Olhos de ressaca. Já indicaram uns livros desse Jim Carnazes, né? Tem um que eu ganhei do Guga. Eu até comecei a folhear ele lá, que é 50 maratonas lá, que ele vai contando lá a experiência dele. Esse eu não gosto muito, porque eu acho que ele dá umas receitas. Tem umas receita. Paradas, né? É bom. Esse ultramaratona é mais legal. É mais legal. É a trajetória, né? De como ele começa e tal. Acho que vale a pena. E a facilidade com que ele... Assim, facilidade não, porque ele sofre no começo, mas é impressionante. Você vê a evolução do cara e tal. Cara culto. Legal. É legal, porque o Mário Sérgio, quando veio aqui... Não sei se você deve ter ouvido na época o episódio, mas eu lembro que ele falou alguma coisa que ele fala muito, né, para os treinadores, assim, não necessariamente da assessoria, mas para a galera que trabalha, né, no mercado de corrida, para ler outros temas além da parte do treinamento, para saber conversar com aluno, com cliente, para aumentar repertório. Então, eu lembro que ele falou assim de dica assim para todo mundo ler além, pensar além, né, da profissão. Faz todo sentido. Ele fala bastante isso pra gente, eu acho que faz todo sentido. Fala pro Thiago ali. Viu, Thiago? Thiago. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou seguir as recomendações. Bom, deixar um último recado pra galera aqui, que a gente tem um cupom na Centauro agora. Então, cupom Estema, lá você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro também. QR Code tá aparecendo aqui na tela. Vai e lá, o link pessoal. está na descrição. 10% de desconto na Centauro é foda, Todo mano. mundo compra na Centauro, né, cara? Centauro, qualquer coisa que coloca, pesquisa qualquer tênis, tudo aparece Centauro. Você ainda vai ganhar 10% ainda. E ajuda a firma. Ajuda a firma, né? Eu quero que a Centauro me ligue e fale, que ele já não aguenta o sistema, então tem que comprar servidor lá, que é muito acesso do sistema. Bom, mas acho que é isso, né, Fabião? Bom, e as camisetas também, vocês estão vendo, eu coloquei uma camiseta temática para esse episódio, Marathon Runner, que eu ainda não sou maratonista, mas ainda em breve serei. Dia 8 de outubro. Um bom maratonista. Lá, viu? Eu acredito, cara. Eu tenho que ter uma meta, né? Assim, a minha meta é bater o tempo do Thiago da primeira maratona, fácil, cara. Então. Quanto que você fez, Thiago? 4 horas. Tá ótimo, tá fácil. Mas eu falei que é foda, né? Eu até falei isso pro Camilo, que eu falei, a gente faz mais ou menos o mesmo tempo de meia, né? Então dá uma assustada. Porque é outro bicho, né? Outra maratona é outro bicho. Não, mas eu quebrei, assim, federal, cara. Se você não quebrar, você vai fácil aí. Bate o tempo. Mas a gente tem um episódio exclusivo do Thiago contando dessa maratona, que foi quando a gente fez 50, né? O episódio 50. Exato. Mas tem as camisetas do Estema, que é da reserva exclusivo, né? Se divide em 6 vezes, várias cores, vários modelos, entrega no Brasil inteiro, tem modelo para criança, tem agasalho. Isso aí. É isso, ajuda a firma. Muito bom. Os bonés também, ó, vim com o bonézinho do Estema hoje aqui. Que a gente sempre fala e ninguém tá mandando direct, então você tá perdendo de ter o boné do Estema aqui. É isso, né, Fabião? Agradecer o Camilo por ter vindo aí. Obrigado, Camilão. Se você quiser deixar um recado pra alguém, deixar suas redes sociais aí, se quiser falar diretamente ali pra câmera. Pô, chique. Não, obrigado, né, pelo convite. Pra gente, né, falo o nome da Ranfan, no meu nome também. É uma honra estar aqui, acho que é muito legal passar onde várias pessoas passaram, né, nesse mesmo estúdio aqui, né. Mandar um abraço pros treinadores também, que com certeza eu não faço nada sozinho, né. Então, pro Mário, pro Beto e pra todos os treinadores, pra toda a minha equipe aí, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Tá bom? Boa. Obrigado aí.
E esqueci de entregar esse kit da 4, sempre cara. É tempo, sempre Vini é Maker, tempo. o Vini parou no meio do negócio, olha lá, ó, tá dando um joinha pra gente meu ali. Deus do céu. O Vini, a gente tava no meio aqui, pô, não esquecemos mais nada, de repente tinha uma mão ali em cima da... Ainda bem que a gente tem essa Então essa esse kit galera. Caramba, A4... quanto presente, vários meu, presentes, cara. É pelo seu caramba. tempo, cara. Eu não é o trouxe tempo, nada, cara. que que vergonha. isso. A próxima vez você Imagina. traz. Caramba. Olha Um só, kitzinho meu. aí. veio um- kitzinho fera. Kitzinho Olha bom da só, 4. cara. Obrigado. Imagina. Dá pra sua esposa lá, ela que cuida do Ela dinheiro. merece, lá, é verdade. Bom, então deixar aqueles recados finais agora aí pra galera. Então, mais uma vez, quem tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, bater o sininho, compartilhar, curtir, comentar. E também você pode ser membro do Estema, né? Que a gente já falou, tem um link embaixo, você pode assistir ao vivo, entrar no sorteio desses prêmios todos que a gente tem aí. Só bater aqui, ser membro. E também quem tá ouvindo no Spotify, seguir, classificar 5 estrelas. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @StemaEsport, Tica Awamura, Fábio Bessa. Como é que é o seu, Camilão? Camilo MPT Alves. E da RunFan também, né? RunFan BR. É isso aí. Sigam lá a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.